O sistema de proteção ele é composto do relé de proteção. Quem que é o relé de proteção? Ele é a unidade de microprocessado. Ele que processa os sinais e toma as decisões que foram ajustadas nele para ele tomar. E ele recebe esses sinais, como que ele vê o sistema, que o sistema está funcionando ou que tem um defeito no sistema? Ele recebe essas informações dos TCs e dos TPs, que é a informação fidedigna, com alguns erros, do sistema elétrico. Então ele recebe essa informação dos TCs, aí a gente já tem o outro componente do nosso sistema de proteção, que são os TCs e os TPs, que são os olhos, vamos falar assim. A gente tem a nossa energia, para o nosso corpo funcionar, a gente precisa de energia, que é o sistema de alimentação auxiliar, e o sistema de proteção, ele precisa funcionar continuamente a qualquer momento, tanto sem energia ou com energia no sistema. E para isso eu tenho que ter uma fonte auxiliar, uma fonte que tem autonomia para alimentar o sistema de proteção, que no caso é um banco de baterias, um no-break, que é os sistemas mais comuns da gente ver que são utilizados para a alimentação do sistema de proteção. Então, esses sistemas, eles são muito comuns para a gente ter alimentação. Então aí a gente já tem o nosso terceiro elemento da proteção. O nosso quarto sistema do elemento de proteção é o disjuntor ou o religador, que é quem tem a capacidade de interromper a corrente do sistema mesmo diante de um curto-circuito. Então eu costumo chamar, né, que é o tronco, os braços, que vai fazer a força bruta para poder eliminar a falta do sistema. E por fim, se você fazendo a analogia do corpo humano, a gente tem o tronco. O que é o tronco, gente? O tronco é o comando que vai interligar TC, TP, disjuntor, religador, o que seja. O comando ele vai fazer toda essa interligação. Então o sistema de proteção, eles são esses 5 elementos. Se qualquer dessas coisas falha, o sistema de proteção está comprometido. Se o disjuntor falhou, o sistema vai falhar. Se o relé falhar, não tem proteção. Se o comando estiver conectado errado, está sem proteção. Se o relé estiver sem alimentação, está sem proteção. Então, qualquer elemento desse que falhe, o sistema está sem proteção. Então, o religador ele tem uma grande vantagem, que ele já tem tudo embarcado do sistema de proteção. Claro que o tanque, que é onde está o atuador, vamos falar assim, né? Está no poste lá em cima e o controlador está numa caixa. Só que tem tudo aqui, o banco de baterias, o relé de proteção, o disjuntor, o comando, já está tudo interconectado no sistema. O TC e o TP já são TCs e TPs de bucha que já vem incorporado no religador. Então tudo isso já vem nesse camarada. Essa é uma das grandes vantagens que eu falo dele, ele já vem com tudo montado e testado. Então quando eu pego esse religador, a garantia de que já está tudo ali nesse equipamento, beleza? E testado, o fabricante ele fornece a solução completa com a garantia da solução completa. Tem essa grande vantagem no religador. Claro que o preço do religador é diferente de um preço de um disjuntor, então vai ter aplicações específicas que eu vou colocar um religador, principalmente tensões maiores do que eu vou colocar um disjuntor. Então normalmente ele vai ter as 4 entradas de corrente, que ele vai fazer o monitoramento. O religador, ele é um pouco diferente do disjuntor, porque o religador ele monitora a tensão tanto na entrada, no terminal que a gente chama de fonte, quanto no terminal de carga. Então ele vai ter TPs, normalmente TPs ali capacitivos ou resistivos, vai depender do tipo, de um lado e na entrada e na saída dele. Ele monitora a tensão de um lado e do outro desse equipamento. Essa é uma das grandes diferenças dele. Então ele pode ter até 6 entradas de tensão. Protocolo DNP3, medição de perfil de carga, oscilografia interativa, né? Registro de eventos, que é muito importante, alarme, monitoração de vida útil do religador. O que o religador normalmente vem? Estou tratando especificamente do Eaton, né? O que a gente vai ter de proteções? Sobrecorrente de fase, neutro e sequência negativa. Sobrecorrente de fase, normalmente 50-51. Sobrecorrente de neutro, 50N, 51N. E, claro, pode ter 67. Por quê? Eu posso colocar direcionalidade, tanto para fase quanto para neutro no religador. Sequência negativa, pessoal, é desbalanço. Ele pega desbalanço, eu posso ajustar também desbalanço. Ele tem falha do disjuntor, por exemplo, um religador a montante ou outro equipamento falhou, ele opera no lugar, tá? Ou ele manda o sinal de falha. Sobretensão, subtensão, sobrefrequência e subfrequência. Direcional e dual direcional, como eu te falei, né? Ele pode ter proteções em uma só direção, em 2 direções. E customização de elementos de proteção e saídas e entradas programáveis, input e output, naturalmente, e o ambiente lógico de programação. No frontal do religador, o que a gente vai ter aqui naturalmente? Se a gente vier no frontal dele aqui, o que ele vai ter aqui? Ó? Indicadores de LED fixos, né? Que ele tem nele, nessa parte superior aqui, ok? Então o que ele vai ter normalmente? Ó, Form 6 está ok, alimentação está ok, o religador está bloqueado, religador aberto, religador fechado. Então ele já tem esse conjunto de sinalizações aqui, que já vem nele aqui default, né? Parametrizado essas indicações nele aqui. Ele vai ter teclas de acesso rápido, aqui que você consegue ver já, ó, quero ver medições, quero ver rearme sinalização, quero ver os eventos do equipamento, ó, vou fazer um teste de lâmpada,
Ó, vou modificar, quero ver os alarmes, contador de operação dele. Ó, quero ver os ajustes. Então ele tem teclas rápidas. Ele vai ter aqui a tecla de cursor e navegação. Nós vamos ligar ele aqui, a gente vai navegar e vamos ver rapidinho ele aqui, ok? Ele tem também aqui botões de display, né? Você acessa menu, entra num parâmetro, aumenta o valor do parâmetro, reduz o valor do parâmetro e, como eu te falei, navega nos parâmetros. Ele tem o botão de trip, que você pode fazer a abertura do religador aqui via frontal ou até mesmo o seu fechamento. E você consegue temporizar esse fechamento também do religador. Ele tem aqui um fusível que está em série com circuito de fechamento do religador, que eu consigo desabilitar isso daqui. Ele tem um hotline tag, que a gente vai ver aqui, que ele desabilita qualquer fechamento do religador, muito utilizado para situações de serviços em linha viva. Inclusive, a gente vai ver um problema que isso aqui dá, se o cara não utiliza direito. Teclas de função de acesso rápido também. Navegação para mais ou para menos. Aqui, porta de comunicação frontal, que a gente pode aqui, ó, RS-232, fazer a comunicação com o equipamento, fazer a parametrização dele, puxar oscilografias, ajustes, etc. Mais teclas de acesso rápido, o display LCD dele e teclas de função do menu do display. Beleza? Que você pode colocar aqui. Na parte traseira dele, o que a gente vai ter? Aí a gente vai para o que interessa para consumidor aqui, ó. O que interessa para a gente? Quando a gente vai utilizar esse religador pro consumidor, o que vai interessar para a gente? Vai interessar essa régua aqui, que basicamente o que a gente vai utilizar dela? Alimentação. O religador, ele é uma tensão de comando CC normalmente, né? Então, você tem que ter essa tensão CC, inclusive quando a gente fazer a ligação dele daqui, a gente consegue energia, a gente vai energizar ele com 28cc com a fonte hexafásica. Ele tem também essa parte de interface e a parte de sensores de corrente. O que vai interessar para a gente quando a gente estiver utilizando ele na subestação? Ele pode ser um mero relé, posso colocar ele num painel à vontade, porém, o que vem lá direto do tanque, né, do religador? Vem um cabo de 14 pinos lá, entra nele, sendo que os sensores de corrente vai vir do religador e a alimentação dele, ok? Outro ponto que a gente vai ter nele aqui, a tensão de excitação dele, ok? Que a gente vai ter que excitar esse equipamento, que vamos falar assim, wetting voltage, né? Que é a tensão para molhar os contatos dele. Comunicação desse camarada que a gente vai ter aqui na parte traseira, porta de comunicação RS-232 serial. Ethernet RJ45, a gente tem aqui também conector de sincronismo de tempo. E uma coisa que o colega falou aí também, ó, que essas falhas são visíveis do COD. Todos os religadores, normalmente, né, nas concessionárias, né, gente, o COD vê eles, o status, tudo do religador ela consegue ver lá do centro de operação. Pra gente aqui, no caso do cliente, o mais importante vai ser isso daqui. Não vou nem entrar muito em outros pontos dele aqui, não. Agora vamos lá, o que interessa? Quando a gente vai fazer um ajuste de um equipamento, do religador e etc. Quando a gente vai fazer um ajuste de um relé, o que a gente observa? No caso do relé de proteção, o básico do básico do básico que a gente vai ter. Sensores de corrente, sensores de tensão, funções de proteção, entradas binárias, saídas binárias. Ok. No caso do religador, tanto as entradas quanto as saídas binárias, como ele já vem todo integrado aqui, ó, na unidade do religador, na caixa do controle dele, saídas e entradas já vêm configuradas pelo fabricante lá, para poder fazer a atuação no religador. Sensores de tensão também já vai vir. Só que a gente vai entender que caso você precise fazer essa parametrização, como que você vai fazer? E as funções de proteção você vai ter que fazer. Então você vai ter que fazer, você pode ter que fazer. Ou você pode ter que fazer tudo zero também, mas a gente vai falar de tudo aqui. Então naturalmente esse é o mínimo. No religador não vai ser diferente. E é o que a gente vai entender aqui melhor. Sensores de corrente. Como funciona essa parte de sensoriamento de corrente desse camarada aqui? Quando a gente está tratando do religador, a parte de sensoriamento de corrente dele, ela já está prevista nos terminais do camarada. Então, sensoriamento de corrente, sensoriamento de tensão, a gente já tem isso previamente já vindo no religador. Esse é um ponto muito importante a fazer. E a relação de transformação do TC que vem nesse camarada é uma relação fixa. Quando a gente está falando dos religadores nova, normalmente, essa relação é normalmente 1000:1. Ele é um TC de secundário para 1 ampere, o religador. Então, ele já vem com relação fixa, a gente, claro, vai ajustar essa relação fixa, mas, por exemplo, nesse caso dele, a gente não tem muito o que fazer, a gente não vai trocar essa relação dele, já vem. Ele tem medição direta de corrente, não se precisa de circuitos para combinação e amplificação de sinal, e tem maior confiabilidade. O religador está lá em cima, ó, sai o cabo dele de controle, ok, que conecta nele. O que vem nesse cabo de controle? Vem
O ponto para ele poder operar o atuador magnético, vem os sensores de corrente e os sensores de tensão. Basicamente, é o que vai vir nesse cabo de controle que vem dele e vai na caixa do controlador. Isso já vem conectado e já faz essas conexões internas no equipamento.